querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, mais sobre São Paulo, Rogério Ceni no comando de São Paulo, desempenho, resultado e andamento aí de uma possível SAF no Tricolor. Então vamos embora pro vídeo. Porque são conexões incomparáveis, né? Então nós estamos citando um estrangeiro recém-chegado e que aí entrou no gosto da... Fala do Abel, então, que seja o Abel, que está mais tempo no Palmeiras, né? Também é o Palmeiras. O Jorge Jesus, como foi no Flamengo e tal. A questão do Rogério com o torcedor de São Paulo, de fato, e é inevitável, ela se confunde com a história dele como jogador. Teve um amigo meu que mandou uma mensagem que eu achei tão interessante, falou assim, o Rogério São Paulino. Você só tem amigos São Paulinos. Quando não torce para outro time, você não deixa nem chegar perto, você despreza. O Rogério era muito melhor treinador quando goleiro. É exatamente isso. Eu falei, cara, é exatamente isso. Para quem não conhece a história do Rogério no São Paulo, num momento, talvez o pior momento da trajetória dele como goleiro, não tecnicamente, mas o clube esfacelado há 10 anos fora da Libertadores, há 10 anos, depois voltou a competir, ganhou. 2003, 2004, o São Paulo, depois de 1000 técnicos e times espetaculares e tudo mais, começa a ter um time pior e demite o Oswaldo Oliveira, que tinha sido eliminado na sexta-noite. Na sexta-noite. Eu era depois setorista. De um feriado. Não, depois do jogo contra o Goiás, na Copa do Brasil. 1º de maio, ele foi dia 2 de maio. E o São Paulo fica com um técnico interino, como alguns estão, Rojas / Milton Cruz. O Rojas, que era preparador de goleiro do São Paulo, o goleiro chileno, aquele do Maracanã, que cortou o supercílio, tem toda a história. Tá? Foi treinador de goleiros do Rogério. Na verdade, quem comandava o São Paulo, na prática, era o Milton Cruz, que está hoje lá, voltou à comissão técnica do São Paulo, por afinidade com o Rogério e com o Júlio Casares. Comandavam o São Paulo, o Rogério, goleiro e capitão, e o Milton Cruz. Quem escalava o São Paulo e projetava o São Paulo para aquele Brasileirão que significou a volta à Libertadores, pelos contos corridos, eram Rogério Ceni e Milton Cruz. O São Paulo começou a jogar com 3 zagueiros. O São Paulo se defendia como uns malucos e fazia um gol por jogo. Ou era Fábio Simplício ou Gustavo Neri. Não tinha mais Luiz Fabiano, não tinha mais Kaká, não tinha mais Ricardinho. E o São Paulo foi a Libertadores. Muito pelas mãos do goleiro / comandante capitão do time. O Rosa assinava a súmula, mas ele não tinha autonomia. Aí tanto que o Cuca, inocente, Alex Estiva, o Cuca, aquela época, 2004, assume o São Paulo em 2004 para a Libertadores. O que ele faz? Primeiro jogo no Canindé, o Rosa volta a ser preparador de goleiros. Canindé, entra o Rojas, a torcida do São Paulo, o Cuca chega no dia seguinte, presidente, eu não quero o Rojas na minha comissão, porque os caras vão ficar pedindo... Aí, Cuca, não era o Rojas a questão era o Rogério e o Milton Cruz. Eles mandavam no time. E mandaram por muito tempo. Mandaram no tempo do Leão, mandaram no tempo do Autuori, mandaram no tempo do município. E o Ney Franco, E deu certo. O Ney Franco foi a cereja trombar, do bolo, né? E a forma pela qual, aí vem a questão da Marília, o Rogério e o Milton Cruz entendiam a torcida do São Paulo e o anseio do São Paulo em competir e jogar Libertadores, tinha total conexão com o momento. Agora não tem. Não. E o torcedor de São Paulo, ele se sente desconfortável, ele estranha isso. Ele estranha. É estranho. Ele estranha um time que não compete. Ele estranha um time que vai para uma final e toma uma chapuletada por estar completamente perdido. Ele estranha time aberto. Ele estranha tomar o gol todo jogo. Ele estranha. Não é do DNA do São Paulo, já que tem DNA, todo time tem. Não é. É uma coisa estranha. É uma coisa estranha tocar 3 jogadores por substituição. É uma coisa estranha insistir nos mesmos jogadores sempre. É estranho. O trabalho é estranho. Analisar é estranho, como é analisar uma partida de 100 minutos. Aconteceu tudo em 100 minutos. Foi bom, aí ficou médio, foi um desastre, trocou tudo errado, sai um gol aos 50 minutos do segundo tempo, não comemoro. E vou para a entrevista. É fácil explicar? Não é. Cada jogo do São Paulo é maravilhoso. Cada jogo do São Paulo é um livro, cara. Tem uma coisa muito engraçada na temporada. Assim, já que nós estamos nessa vibe para provocar o Eduardo, mas eu vou repetir aqui, antes que cortem esse pedaço, não cortem o outro. Acho ganhar 3 jogos seguidos bem legal. Acho ótimo, acho que no dia 29 de outubro é excelente você ganhar 3 jogos seguidos. Isso posto, é o único caso do técnico que fala em coletivo, né? O técnico coloca o cargo à disposição no vestiário. É o cara que fala que ganha, quer sair, e a diretoria não fica.
É o Rogério. Sim, é verdade. Olha, não tem isso. Pra quem tá acompanhando o G4... São coisas muito... São muitos episódios, pra Eduardo. mim é incompreensível. Talvez porque eu seja um burro. Não tem problema. Pra quem tá acompanhando... Entendeu? É incompreensível. Eu não consigo compreender a personalidade, a pessoa, o técnico, a forma de existir e viver Rogério Ceni. Mas o problema pode ser meu. Tem um amigo São Paulino meu? Incompreensíveis também, só pra deixar claro aqui. Incompreensível não, estranhas, como vocês estão dizendo, que é tudo muito estranho. Pra quem tá acompanhando o G4 não sabe o que aconteceu. Ontem o São Paulo venceu um jogo. Sim, eu falei aqui. Tá falando, é só a Marília. A gente tá falando aqui como se o São Paulo tivesse eliminado. Eu falei, dá licença. O São Paulo venceu. Eu falei que venceu e achei legal. É o time que o Palmeiras Para com isso, cara. Ele matou lá, meteu 4 aqui. Não brinca, isso eu concordo com você. Sabe? Eu concordo com você. O que nós estamos discutindo é que o São Paulo venceu nesses moldes com gol 50 e o treinador não comemorou. Tudo bem, o São Paulo outro dia, não faz muito tempo. Então ele podia participar desse programa também. Eu dou 2 exemplos. Outro dia, não faz muito tempo. Jogo contra o Botafogo e, sobretudo, o jogo contra o Fortaleza, o São Paulo amassou o Fortaleza. O Fortaleza do Vojvoda, que todo mundo acha que tem que ser o técnico do São Paulo. Sim, não, traz o Vojvoda. Traz o Vojvoda. Amassou o Fortaleza no Morumbi, amassou. O goleiro do Fortaleza foi o melhor em campo. 1-0 pro Fortaleza. A conversa aqui e em todo lugar, o Rogério Ceni não serve. Não serve. Ali o assunto era resultado. Então, hoje o assunto então é eu posso desempenho. te dizer como resultadista. A questão é que, assim, o Rogério Ceni saiu mais feliz por ter amassado o Fortaleza do que ter vencido o Atlético Goianiense. Não, ontem ele tava bem leve. Não, tô dizendo que a personalidade dele e o problema que você... A realização da temporada é difícil de você fazer o conselho de classe com o Rogério, porque a conversa não encontra... difícil mesmo. Porque ele não acha que o que a gente acha que é problema seja um problema. E o que ele acha que é virtude se mostrou na temporada não uma virtude. Para este momento do São Paulo. Um amigo meu São Paulino também me falou uma coisa, que é como se fosse uma ferida que ele tem do Flamengo, de quando ele tinha tudo, jogadores, elenco, etc e tal, e dado o momento que ele assumiu e a eliminação que ele teve na sequência, ele não pôde fazer o que ele pensava que ele seria capaz de fazer, lá Jorge Jesus, sei lá o que ele queria fazer, ele levou Vojvoda, jogar com o Flamengo. E depois de ser campeão brasileiro, ainda assim não deram para ele os méritos de ganhar com um time que ninguém estava ganhando, né? Tinha sido um desastre pós saída do Jorge Jesus. E que ele tem alguma coisa mal resolvida, como se eu sei fazer um time jogar. Se eu tivesse mais gente, se eu tivesse outro elenco, se eu tivesse mais dinheiro, jogaria. Quer ver? Eu consigo até com esse time do São Paulo. Só que o elenco é bom. E aí ele não usa as melhores características de alguns jogadores nessa cruzada que ele tem por favor, entenda, um mapa de calor, por domínio, por sair para jogar, por a gente terminar a temporada e falar que ele é um bom técnico e não falar que é o Vojvoda. Com todo respeito, ele está indo bem também. Mas o que eu acho assim, o que é inexplicável é que o Rogério é capaz de gostar do 1-0 contra, porque o time jogou bem, e às vezes ele é incapaz de comemorar o gol 50, porque talvez seja contra o que ele acredita como futebol, sei lá, um gol do volante aos 50 do segundo tempo. Mas assim, faço uma pergunta. Por isso que é inexplicável. O que seria melhor ontem, depois do jogo? Bom, eu vou falar que melhor é ganhar. Não, depois do jogo na coletiva. O Rogério chegar lá e falar, olha, eu acho que o time jogou bem, se comportou bem, tentamos até o final, fizemos um gol. Não, porque ele estaria mentindo. Não, porque ele estaria mentindo. Mas o que tem de treinador que olha o resultado e molda qualquer... É o Jorginho ontem. Sim. Perdemos, a gente vai classificar. Não, o que... Mas eu tô comparando o Rogério com o Rogério, não tô comparando o Rogério com o Jorginho. Assim, pô, o Jorginho veio o resultado. Também, né? Não, tudo bem, você pode comparar com qualquer outro cara. É assim, as entrevistas do Rogério também são um prato cheio. Toda vez a gente fala que são 2 tempos. Por isso que eu vou chegar acabado no final do ano. É jogo atrás de jogo, entrevista atrás de entrevista. Você saber se é acabado ou as entrevistas do Rogério, aquele negócio amo ou odeio, o treinador, as entrevistas do Rogério, elas têm um conteúdo muito bom, rendem o semblante dele diz muita coisa, as mensagens. Então a gente tem um outro jogo para analisar, que é o jogo da coletiva. E normalmente as perguntas, por diversas razões, elas são perguntas cautelosas. Ninguém vai fazer a pergunta que foram feitas, perguntas para Abel Ferreira, o Vitor Pereira, sobretudo, não são feitas as perguntas. Elas são perguntas quase todas compreensíveis. Talvez pelo jeito dele, seja um jeito quase opressor. Então, ele não é confrontado nunca. E muitas vezes ele fala mais do que a pergunta, ele aproveita uma pergunta e faz uma tese de dissertação, e aí sai muita coisa rica da resposta.
vai além. Ele é muito inteligente. Foi quando surgiu a água da piscina, né? Essas coisas todas, se não foi uma pergunta, né? Tem água na piscina? Não, não foi uma pergunta. E, na verdade, ontem teve um momento também que mostra uma pergunta, que mostra esse conflito entre o Rogério que jogava e o Rogério que treinava. O cara perguntou, ele nem sabia que o Rogério não tinha comemorado o gol do Luan. E essa é uma câmera que não é a câmera normal da transmissão. Acho que o UOL tem a câmera, que é uma câmera mais aberta, todo mundo correndo e ele parado no banco, sem abraçar ninguém, nada, nenhuma reação. O cara perguntou, você se colocou em algum momento hoje na situação do Luan? Quantas vezes você como jogador teve um gol aos 50 que definiu o jogo? Aí ele começa a lembrar de situações de companheiros, de outras, quando ele jogava. Aí o olho começa a brilhar. Putz, não, teve lá o André Dias, outro o Thiago Mendes. Putz, foram vitórias que marcaram, mudaram a trajetória do São. Então, cara, isso acabou de acontecer com um jogador seu. Eu fico vendo às vezes aqueles vídeos de bastidores, né, que tem das vitórias, agora vai ter vídeo de bastidor, ganhou. Às vezes eu pego algumas coisas do pós-jogo, ali na roda, 1-0 gol aos 50, e ele não tá aliviado ou satisfeito, ou numa vibe que fala, jogamos nada, ganhamos na última bola, agora terça-feira é decisão contra o Atlético. Mas essa não é a vibe, desculpa, mas de vocês aqui. Não, mas eu tô falando como comandante. Minha desculpa? Eu não sou técnico. Me tira da sua conversinha. Não, mas eu tô falando, não é a vibe do torcedor, Eu não sou não é a vibe eu chego assim, você tá sem voz, vamos lá, vamos pro jogo, vamos lá. Meu cara, a gente tá num grupo aqui de 4. Se eu tiver num grupo de 44, é a mesma coisa, a minha postura tem que ser essa. Ainda mais como comandante que ele é. O cara tem que contagiar. Ele não tem que ir lá, pô, não é possível. Faz parte do ofício dele de comandante. Bora falar agora sobre o São Paulo e a SAF. Tem contado várias novidades envolvendo a SAF do Tricolor. Falei outro dia que o São Paulo foi o primeiro, deu seu primeiro passo rumo à SAF com um estudo feito pela Álvares e Marçal. Esse estudo, encomendado pelo São Paulo, trata sobre a separação do departamento de futebol. Tem gente bastante interessada nessa SAF, mas tem muita gente contrária. Só para fechar, é legal contar que esse artigo 179 faz parte de um estatuto moderno, que foi atualizado ou passou a valer em 2016. Entre seus criadores está Marcelinho Portugal Gouveia, filho do ex-presidente Marcelo Portugal Gouveia, um dos maiores da história do clube. Bora falar agora... Pessoal, só para falar que o São Paulo voltou a treinar no sábado, se preparando para o jogo contra o Atlético Mineiro. Os desfalques são os mesmos, a escalação deve ser a mesma, exceto que o Pablo Maia entra no lugar do Colorado. E a vitória vai ser fundamental num jogo de terça-feira às 9h30 da noite. Olha que beleza de horário de dia. É brincadeira. O torcedor, como sempre, desrespeitado. Em relação ao assunto da SAF, só acredito vendo. Acho que vai ser muito difícil. É como muita gente coloca nos comentários do canal. Acho que só caindo mesmo o São Paulo pensar em fazer SAF. Porque os conselheiros não vão arredar a mão dos benefícios da carteirinha, não. E... falando aí de uma notícia que saiu no Bola VIP, né? O Fulham, que estaria interessado em Pablo Maia, também tem interesse em Nestor e Igor Gomes. E aí, as redes sociais dos torcedores tricolores foram às alturas e pediram, pelo amor de Deus, leva o pacotão. Veremos com a abertura de janela de transferência como é que vai ficar essa situação. Mas o Pablo Maia é um alvo número 1. O Igor Gomes sai quase que 0,800, né? E o Nestor sim anda nos nomes cotados, mas seria mais para a janela do meio do ano. Agora, não tinha escutado nada com relação ao interesse do futebol inglês, não. Vamos acompanhar, né? Também vamos ver aí qual vai ser a meta orçamentária de 2023, né? Para a venda de jogadores. Veremos. Mas o São Paulo, como sempre, os garotos de Cotia chamando a atenção do mercado. Falando em garotos de Cotia, o novo técnico da categoria de base é o Belete, lateral direito, que jogou muitos anos pelo São Paulo. E agora aí vem substituindo o Alex, que vai seguir carreira solo no futebol profissional. Outra vez, veremos, né? Até porque o Rogério Ceni fez uma boa limpa no Sub-20, agora o Belete vai ter que dar uma reestruturada muito boa aí nessa equipe de categoria de base. E o primeiro desafio dele vai ser a Copa São Paulo de Futebol. Então é isso, pessoal. É o São Paulo se preparando, são especulações quanto às saídas. É a SAF aí que os estudos continuam caminhando, mas você vê uma grande dificuldade, vídeo que o Conselho impõe aí um desinteresse, né, muito grande com relação a esse assunto, até porque o São Paulo virando SAF, eles perdem o poder que eles têm. Então vamos aí, mas são todos assuntos caminhando aos poucos, exceto o jogo de terça-feira, que
que é fundamental para as pretensões de São Paulo no Campeonato Brasileiro e para as pretensões de São Paulo para 2023, que seria a disputa de uma Copa Libertadores. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e, se puder, desse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.